Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula sobre compreensão e interpretação textual. E aí eu escolhi como um texto de Alice no País das Maravilhas, ok? Meu nome é professor Gilmar e a gente está dando uma aula de redação e literatura. Vamos para o próximo slide. No próximo slide a gente já tem um texto aí. É muito importante você ter o hábito da leitura. Ler é importante porque desenvolve as suas capacidades linguísticas, cognitivas e também emocionais. Então, ler é importante por causa disso, ok? Então, nós temos aí um texto. Em frente à casa havia uma mesa posta sobre uma árvore, e a lebre de Márcia e o chapeleiro estavam tomando chá. Entre eles estava sentado um caxinguelê que dormia ao sono solto, e os dois o usavam como almofada, descansando os cotovelos sobre ele e conversando por sobre sua cabeça. Muito desconfortável para o caxinguelê, pensou Alice, só que como estava dormindo, suponho que não se importa. Era uma mesa grande, mas os três estavam espremidos numa ponta. Não há lugar, não há lugar, gritaram ao ver Alice se aproximando. Há lugar de sobra, disse Alice, indignada, e sentou-se numa grande poltrona à cabeceira. Observe que ele colocou esse sinalzinho aí justamente para dizer que foi feito um recorte do texto. Então aí é porque há um recorte do texto. Não foi muito polido por sua parte sentar-se sem ser convidada, retrucou a lebre de Março. Não sabia que a mesa era sua, declarou Alice. Está posta para muito mais do que 3 pessoas. Seu cabelo está precisando de um corte, disse o chapeleiro. Fazia algum tempo que olhava para Alice com muita curiosidade, e essas foram suas primeiras palavras. Devia aprender a não fazer comentários pessoais, disse Alice com alguma severidade. É muito indelicado. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas disse apenas, por que um corvo se parece com uma escrivania? Oba, vou me divertir um pouco agora, pensou Alice. Que bom que tenha começado a propor adivinhações. E acrescentou em voz baixa, acho que posso matar essa. Está sugerindo que pode achar a resposta? Perguntou a lebre de Março. Exatamente isso, declarou Alice. Então deveria dizer o que pensa. A lebre de Março continuou. Eu digo. Alice respondeu apressadamente. Pelo menos eu penso que eu digo. É a mesma coisa, não? Nem de longe a mesma coisa, disse o chapeleiro. Seria como dizer que vejo o que como. E a mesma coisa que como o que vejo. Ou mesmo que dizer, acrescentou a lebre de Março, que aprecio o que tenho, é a mesma coisa que tenho o que aprecio. Ou mesmo que dizer, acrescentou o caxinguelê, que parecia estar falando dormindo, que respirou quando. Bem, Alice refletia sobre tudo o que conseguia se lembrar sobre corvos e escrivanias, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Disse, voltando-se para Alice. Tinha tirado seu relógio da algibeira e estava olhando para ele com apreensão, dando-lhe umas sacudidelas, vez por outra levando ao ouvido. Alice pensou um pouco e disse, dia 4. 2 dias de atraso, suspirou o chapeleiro. Eu lhe disse que manteiga ia fazer bem para o maquinismo, acrescentou olhando furioso para a lebre de Março. Era manteiga da melhor qualidade, respondeu humildemente a lebre de Março. Sim, mas deve ter entrado um pouco de farelo. O chapeleiro rosnou. Você não devia ter usado a faca de pão. A lebre de Março pensou o relógio e o contemplou melancolicamente. Depois mergulhou-se na xícara de chá e ficou de novo, mas não conseguiu encontrar nada melhor para dizer que seu primeiro comentário. Era manteiga de melhor qualidade. Bem, aí foi colocado algumas questões, certo? E aí vai aparecer, toda vez que eu for dando Enter, as respostas. E aí a gente vai discutir as respostas, ok? Bem, a primeira questão é, ao se aproximar da mesa com vários... Vamos para o próximo slide. Pronto, aqui. Deixa eu sair aqui um pouquinho da faixa aqui, para vocês poderem ver. Ao se aproximar da mesa com vários lugares vazios, Alice ouve do chapeleiro e da lebre de Março, não há lugar, não há lugar. A julgar pelo andamento da conversa, o que Alice poderia depreender
desse primeiro comentário? Gente, depreender, certo? É concluir. Então, geralmente essas palavras aparecem, depreender, inferir, conclui-se. Então, o que é que ela vai compreender? Vamos dar um enter para ver qual é a resposta. Vamos lá? Isso. Alice poderia supor que ela não era bem-vinda. Então, foi o que deu a entender. É o que deu a concluir a partir de quando diz assim, não cabe mais uma, apesar de caber mais uma. Vamos para a segunda questão. O chapeleiro dizia a Alice que o cabelo dela precisa de corte. Por que esse comentário contraria o esperado de uma conversação típica e indique pelo menos duas razões? Vamos dar um enter para ver qual é a resposta. Bem, porque o comentário do chapeleiro sobre o cabelo de Alice não tem nenhuma relação com o fato de ela ter se sentado à mesa. Então, às vezes, são quebra de expectativas. Então, na obra de Lewis Carroll, ele faz essas quebras de percepção, de expectativa. Foi por isso que ela perguntou. É como se você estiver conversando alguma coisa com alguém e ele faz uma pergunta de forma aleatória, né? E aí há essa quebra de perspectiva. Então, a proposta é uma quebra de perspectiva. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Diante da reação de Alice ao comentário sobre seu cabelo, o chapeleiro questiona por que um covo se parece com uma escrivania. Qual pode ter sido a intenção do chapeleiro ao fazer essa pergunta? Outra quebra de expectativa, né? Por que um covo se parece com isso? Vamos ver a resposta? Bem, a julgar pelo tom da conversa, até aquele momento, a pergunta do chapeleiro parece mais de uma vez desconsiderar o comentário de Alice. Em vez de rebatê-lo, concordar ou pedir desculpa, ele lança uma pergunta totalmente estranha. É muito comum, às vezes, você não ter o que responder para alguém ou dar uma resposta satisfatória, você lança uma pergunta para quebrar essa expectativa, para você sair da conversa. Então, a proposta do chapeleiro é essa, sair da conversa. Na quarta questão, ele diz aqui, Alice supõe que dizer o que pensa é a mesma coisa que pensar o que se diz. Ela está certa? Vamos ver se ela está certa, sim ou não? Não, veja que ele faz um comentário sobre comer. Você vê o que come, você come o que vê, então ele começa a fazer outros paralelos. A gente vê isso no texto. Você come o que vê e você vê o que come? Então, esse jogo de perguntas também é para quebrar um pouco a expectativa. Há uma diferença de sentido entre os dois enunciados. No primeiro caso, dizer o que pensa significa ser sincero, expor sua opinião. No segundo, pensar o que se diz tem o sentido de refletir antes de se manifestar. Então, veja, não é porque as palavras são iguais que elas têm o mesmo sentido. Se você inverte a ordem das palavras, elas ganham novos significados. É isso que a questão está querendo nos dizer. Vamos agora para a última questão. A penúltima, desculpe. O chapeleiro e a lebre de março discordam de Alice e a corrigem. Explica a diferença de sentido, certo? Então, vamos ver a resposta? Bem, a resposta é... Vejo que como. A frase denota que o falante é capaz de enxergar aquilo que leva à boca para se alimentar, ou que se alimenta com cuidado. Já em como que vejo, o falante come tudo que vê pela frente. Então veja, são as mesmas palavras em ordens diferentes. Quando você muda a ordem das palavras, você também muda o significado dessas frases. Então é isso que ele está tentando refletir nessa interpretação. Vamos agora para a última questão. O que o chapeleiro dá a entender quando afirma que, no caso da personagem Caxinguelê, dizer respiro quando durmo é o mesmo que dizer durmo quando respiro? Vamos ver a resposta? Muito provavelmente, a personagem Caxinguelê vive dormindo. Portanto, não faz diferença dizer que o sono é acompanhado da sua respiração ou que no tempo em que está respirando, portanto, durante toda a sua vida, também está dormindo. Então, veja, já essa questão aí também é uma questão de interpretação. Por quê? Porque quando você dorme, você respira. Quando você respira, não quer dizer que você está dormindo. Mas a entender na frase, no contexto aí, dá a entender que ele só vive dormindo. Porque geralmente quando a gente dorme, a respiração ela é mais forte, certo? Mais despreocupada. Então, é essa a intenção que ele quis dizer, certo?
Deixei uma atividade para você, justamente essas. Eu quero basicamente que você faça a leitura, compreenda o texto, certo? As respostas são as mesmas, mas você pode construir outras ideias, outras formas de ver o texto, não precisa copiar o que está aí, certo? Eu quero ver também a sua interpretação e compreensão do texto, ok? Eu espero você, certo? Deixa eu ir aqui para a tela para você me ver melhor. E eu espero você na nossa próxima aula, certo? Tchau!